Jesus a todos. Quero gravar nessa noite aqui a segunda parte da chamada do profeta Ezequiel. Amém? Eu não gravei antes por causa de alguns compromissos que tive. Esses dias foi muito corrido. E desde já eu peço desculpa a todos vocês que irão assistir essa aula pelo barulho de fundo, porque nós moramos perto de uma avenida aqui, Avenida Imperador. Então desde já eu peço desculpa, né, se o vídeo não ficar com uma qualidade muito boa. Amém? Até nós montar um estúdio, em nome de Jesus. Vai orando aí. Tenho fé em Deus que nós vamos montar um estúdio só para gravar aula. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Quero fazer uma oração antes de tudo. Pega a sua Bíblia, pega o caderno, pega a sua caneta. Tem muita coisa boa, muita revelação da parte de Deus, né? Nesse livro aqui, o profeta Ezequiel. Soberano Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui para mais uma vez, ó Deus, falar acerca da tua palavra. Abençoa todos aqueles, Senhor, que irão, meu Deus eterno, ter acesso, ó Pai, a este vídeo. Abençoa a vida deles de uma forma tremenda e gloriosa. Que o Senhor possa iluminar os olhos do nosso entendimento, para a honra e glória que é no teu nome. Assim eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 1. A partir do verso 1 em diante, diz assim: aconteceu no 30º ano, no 4º mês, do dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Eu olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha no norte, e uma grande nuvem com fogo a revolver-se, em um resplendor ao redor dela, e no meio uma cor como cor de ambar, que saía dentre o fogo, e do meio dela saía a semelhança de 4 animais, e esta era a aparência, tinha a semelhança de homem, e cada um tinha 4 rostos, também cada um deles 4 asas, e os seus pés eram pés direitos, e as plantas dos seus pés como planta de pé de bezerra, e luzia como a cor de cobre polido. Verso de número 18, capítulo 1, Ezequiel, verso número 18. Verso número 17. E andando elas, andava pelos 4 lados deles, não se virava quando andava. Essas rodas eram tão altas que metiam medo, e as 4 tinham as suas cambas cheias de olhos ao redor. E andando os animais, andavam as rodas ao pé deles. Levantando seus animais da terra, elevavam-se também as rodas. Para onde o Espírito queria ir, iam, pois o Espírito os impelia e as rodas se elevavam de frente deles, porque o Espírito da criatura vivente estava nas rodas. Amém? Vamos fazer uma retrospectiva, em rápidas palavras aqui, daquilo que nós falamos na primeira aula, ou na primeira parte da chamada do profeta Ezequiel. Nós falamos no capítulo 1, verso 1, capítulo 1, verso 1, verso 2, até o verso 6, se eu não me falha a memória, até o verso 12 que nós lemos, né? Na aula 1. Aí no capítulo 2 nós falamos, capítulo 1, verso 2, nós falamos da chamada do profeta Ezequiel. Falamos que o significado do nome Ezequiel significa Deus fortalece, Buzi significa desprezo, Quebar significa veemente, impetuoso. Falamos que o pai do profeta Ezequiel, ele era sacerdote. Se ele era sacerdote, então ele era da tribo de Levi, dos levitas, né? Da tribo dos Levi. Falamos também acerca da lei do Nazireu, que o profeta Samuel, ele não era da tribo de Levi, ele não era, né, da linhagem sacerdotal, e como o profeta Samuel conseguiu entrar para a linhagem, ou, né,
na fila, conseguiu entrar na fila do sacerdócio, através da lei do nazireado. Através da lei do nazireado. Falamos sobre isso daí, falamos sobre o significado das quatro faces, que é a representação dos quatro evangelhos, rosto de homem, de boi, de ave, de leão, a representação dos quatro evangelhos, o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Falamos sobre isso na primeira aula. Se você não assistiu essa aula, vai lá no meu canal, canal Plenitude da Palavra, canal, tudo junto, canal Plenitude da Palavra. Lá tem a primeira aula. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Vai lá tem a primeira parte dessa aula. Falamos também que os querubins guardam a glória de Deus, serafins guardam a santidade de Deus, arcanjo guarda o reino de Deus e os anjos guardam a mensagem. Os querubins guardam a glória de Deus, que é o capítulo verso 6, serafins guardam a santidade de Deus, Isaías capítulo 6, arcanjo guarda o reino de Deus, Daniel 10, 13, e anjo guarda a mensagem de Deus. Quando eu falo isso, irmão, não é que os anjos guardam a santidade. Quer dizer que se os anjos não guardar a santidade, Deus ele não é santo, não. Independente de se guardar ou não, Deus permanece santo. Mas só para uma boa compreensão acerca, né, da interpretação do texto. Amém, meus irmãos? Então nós paramos aqui na segunda aula, né, acerca dos querubins, serafins, arcanjos e anjos, né, e as funções de cada um. Hoje, na segunda parte, o texto que nós lemos foi do capítulo 1, verso 1, né? Capítulo 1, do verso 1. Do capítulo 1, verso 1, do verso 1 a o verso 6. E pulamos aqui para o capítulo 1, verso 17, verso 18, 19 e 20. E o 21. Amém? Vamos dar início aqui à segunda parte, da chamada do profeta Ezequiel. Primeira coisa que nós temos que observar, é que todos que Deus chamou, todos, ou a maioria deles, uns estavam caídos, ou outros estavam em uma situação difícil. Um estava caído, alguns estavam caídos, e outros estavam numa situação difícil. Um exemplo, Jonas, Deus falou para Jonas, ponte em pé. Os discípulos, alguns estavam lavando redes, e outros estavam costurando as redes. Ezequiel estava no cativeiro, Moisés estava fugindo e Davi foi esquecido atrás das ovelhas malhadas. Moisés, por que você está falando isso? É porque talvez tem gente que vai assistir a este vídeo que está passando por um processo, está pensando em desistir por causa de alguma circunstância, de algum problema que está enfrentando. Mas a palavra para o seu coração é: não olhe para as provas que você está enfrentando. Olhe para o autor e consumador da nossa fé. Olha para Jesus. Porque você tem que ter convicção da chamada que Deus te chamou. Você tem que ter convicção. Você tem que ter certeza da chamada que você tem na sua vida. Independente do que falam, independente do que as pessoas acham. Não vai pelo que as pessoas falam, não vai pelo aquilo que as pessoas acham. Vai pelo aquilo que Deus falou. Já sinta a presença de Deus, irmão. Vai pelo aquilo que Deus falou. Se Deus falou, está falado. Quem pode revogar uma determinação vinda do alto, irmão? Ninguém. Se Deus falou, acalma o seu coração. Não sei qual é a circunstância que você está vivendo nesse exato momento, você que está assistindo esse vídeo, que vai assistir a esse conteúdo, não sei qual é o problema, não sei qual é a luta, não sei qual é a circunstância que você está vivendo, mas tenho certeza de uma coisa: talvez a situação que você está enfrentando seja um ambiente da sua chamada. Grava isso. Talvez a situação que você está enfrentando seja um ambiente da sua chamada. Quem sabe, se você abrir o seu coração e deixar Deus revelar, você vai receber a porção necessária para todo o destino profético do seu ministério. Abre o seu coração. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus fazer. Não desista da sua chamada. Não desista dos teus sonhos. Não desista.
Porque eu tenho certeza que Deus te chamou como arauto, como uma profetisa, como uma profeta, como um profeta, como um atalaia, para ser boca de Deus. Talvez em uma situação que alguém está vivendo, numa situação de cativeiro, talvez é o cativeiro que essa pessoa está vivendo, é da separação, é o cativeiro da enfermidade, é o cativeiro da calúnia, é o cativeiro da acusação. A Deus está te levantando como um arauto, como um profeta, como um atalaia, no meio do cativeiro dessa pessoa, para você ir lá e levar uma palavra profética, levar uma palavra da parte de Deus. Quem sabe a situação que você está vivendo, quem sabe isso daí é o ambiente da sua chamada. Você vê que o ambiente da chamada de Ezequiel foi um ambiente de cativeiro. Quem sabe? Cada um que Deus chamou, grava isso no seu coração. Cada um que Deus chamou teve uma chamada, teve uma visão ou uma medida de revelação. Eu vou repetir. Cada um que Deus chamou teve uma chamada, uma visão ou uma medida de revelação. Vem cá, Gabriel. Vem cá, vem. Meu filhinho Gabriel. Cada um que Deus chamou teve uma chamada, uma visão, uma medida de revelação. Cada um deles. Um exemplo. Abraão contou as estrelas. Moisés viu a sarça pegando fogo. Arão viu a vara florescer. Eliseu recebeu a capa e viu as carruagens celestiais. Neemias, no meio das lágrimas, viu a sua chamada. Isaías contemplou os serafins voando acima do trono. Jeremias recebeu a sua chamada, olhando para a panela virada para o norte. Paulo viu a luz e caiu no caminho de Damasco. Então, cada um que Deus chamou teve primeiro uma chamada, uma visão ou uma medida de revelação. Cada um que Deus chamou. Então, quando Abraão ele conta as estrelas, lá em Gênesis, lá no livro de Gálatas, lá Paulo vai dizer que nós que estamos em Cristo pela fé, seguindo as pisadas de Abraão, somos filhos de Sara da Jerusalém celestial. Ou seja, quando Abraão estava vendo as estrelas, ele estava vendo a igreja. Quando Abraão estava contando as estrelas, ele estava vendo a própria igreja. Está lá no livro de Gálatas, na carta aos Gálatas, quando Paulo está falando lá. Por isso, meus irmãos, que Deus, cada um que Deus chamou, teve primeiro uma chamada, uma visão, uma medida de revelação. Às vezes muda. Teve um que teve uma medida de revelação, que foi o profeta Ezequiel. Viu a visão na beira do rio Quebar. Capítulo 1, verso 1. Ele estava na beira do rio Quebar, no meio dos cativos da Babilônia. Barulho da moto. Ele estava na beira do rio Quebar, no meio dos cativos da Babilônia. Mas a Bíblia diz, capítulo 1, verso 1, mas o céu estava aberto e ele estava tendo visões de Deus. Porque o que importa, não importa o lugar que você esteja. O que importa é quem esteja com você no lugar. Eu vou repetir. Não importa o lugar que você esteja. O que importa é quem esteja com você no lugar. Ezequiel, mesmo no contexto de cativeiro, a Bíblia diz que ele está vendo os céus abertos e está tendo visões de Deus. Tem muita gente que está muitas das vezes passando por situação difícil de aperto, de luta, no contexto difícil. Ei, meu filho, acalma o seu coração. Se você está tendo visões de Deus, se os céus estão abertos, continua adorando e glorificando ao nome do Senhor. Porque Ele está no controle da sua história, está no controle de tudo. Parece que o mundo está de cabeça para baixo e pé para cima. Ei, mas acalma o seu coração. Quem está no controle é aquele que ainda está sentado no trono, sobre o alto, sobre um trono, que é o nosso Deus. Amém? Por isso que cada um que Deus chamou recebeu uma chamada, uma visão, ou uma medida de revelação. Cada um deles. Na maioria das vezes, daqueles que Deus chama, a chamada de alguns vai ser uma chamada progressiva. Processo, propósito.
promessa. Cada um, a maioria deles. Um exemplo. A Bíblia diz que lá no capítulo 1 de 1 Samuel, verso 1, vai falar de Eucana, Ana e Penina. Eucana, Ana e Penina. Alguns historiadores dizem que, alguns biblicistas, estudiosos da palavra de Deus, diz que Ana sofreu cerca de mais ou menos de 20 a 25 anos por não conseguir gerar. E o gerar de Ana não era um problema biológico. Não era um problema que ela herdou da mãe, herdou da avó. Não era um problema... Sexta-feira, irmão, para gravar a aula é só misericórdia. Ô, Jesus, esse motoqueiro é homem. Mas Deus vai dar vitória. Deus vai nos dar... Vamos gravar em nome de Jesus essa aula. Em nome de Jesus. Vou parar a gravação, nem vou cortar isso aí não, irmão. Vou deixar aí. Para vocês verem que aqui não tem montagem, não tem nada não. É tudo, né? Tudo ao vivo mesmo. Não tem esse negócio de montagem não. Então, Ana, o que aconteceu com Ana? Alguns historiadores dizem que ela sofreu quase cerca de 20 a 25 anos que ela não gerava. E gerar naquela época não era que nem nos dias de hoje. Uma mulher que não gerava naquela época, ela era considerada uma anátema, uma amaldiçoada, uma mulher que estava com um problema sério, porque não conseguia trazer alegria para dentro da sua casa. E o que aconteceu? Todo ano ela subia para Siló para adorar. Todo ano. Capítulo 1 de 1 Samuel, verso de número 6. A Bíblia diz que Penina, a sua competidora, a irritava. Por isso que ela não comia. Para entristecer seu coração. Mas mesmo assim ela não ficava em Ramá. Ela subia para Siló. Todo ano para adorar. Porque tem muitas vezes na nossa chamada, sempre Deus vai levantar uma Penina, irmão. Para nos tirar do lugar do conforto. Porque se Penina não aparece no contexto da história de Ana, ela nunca ia sair de Ramá. Nunca ia sair do lugar de conforto. Muitas das vezes Deus vai levantar uma Penina para nos tirar do lugar do conforto. Para nós subir para Ramá, para adorar e sacrificar o Senhor. Era isso que Ana fazia. Capítulo 1, verso 10, Ana orou. Capítulo 1, verso 12, Ana, ela persistiu na oração. E no capítulo 1, verso 19, quando ela está voltando para Siló, a Bíblia diz que o semblante dela já não era mais o mesmo. Por quê? Porque Deus se lembrou de Ana. Porque a história da vida de Ana não estava aqui na mão do homem na terra. Mas a história da vida de Ana estava na mão do Deus que fez os céus e a terra. A sua história não está na mão de qualquer um. A sua história está na mão de Deus. Deixa se levantar quem quiser se levantar contra a sua vida. Deus vai te honrar no tempo certo, o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Ela voltou no capítulo 1, verso 19. A Bíblia diz que Eucana conheceu a sua esposa. Agora imagina só, irmão. Olha só a cena, imagina só. Aonde que Ana ela era perseguida? Dentro de casa. Aonde que Penina perseguia Ana? Dentro de casa. Aonde que Penina acusava Ana? Dentro de casa. E aonde Samuel nasceu? Dentro de casa. No ambiente da perseguição, Deus honrou ela. Então é no ambiente da sua perseguição que seu Samuel vai nascer. É no ambiente da sua perseguição que o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Ei, acalma o seu coração. Deus vai te dar dor para honra. O nome dele vai ser glorificado. Você não vai precisar mudar de endereço. Não vai precisar mudar de rua, como diz aquele, né, São Maria. Não vai precisar de nada disso. É no lugar da sua humilhação que Deus vai te dar dor para honra. O nome do Senhor vai ser glorificado. Na maioria das vezes, na maioria da chamada, ela vai ser progressiva. Exemplo, Paulo no capítulo 9 de Atos, ele viu uma luz do céu. 2 Coríntios capítulo 12, ele conhece de verdade o céu e vai até o terceiro céu. E a revelação se torna progressiva ainda mais quando ele vê o paraíso. Então, de fato, as revelações que Deus traz a homens são revelações muito progressivas. Há homens que ficaram limitados somente na primeira visão, ou revelação, ou manifestação de Deus. Como por exemplo aconteceu com Jacó.
que apenas lutou com anjos, Gênesis 32, 22. A visão ou a revelação que Deus deu para Jacó em Gênesis 32, verso 22, foi apenas ali no Vale de Jabó. Nunca mais ele teve uma experiência com Deus. Nunca mais. Ou seja, com Jacó foi isso aí. Não aconteceu mais algo parecido com Jacó. Jacó fica limitado apenas nessa revelação. Com Abraão, na primeira vez que Deus fala com Abraão, Abraão ouve a voz e sai. Na segunda vez, Abraão já presta um sacrifício. Na terceira vez, o próprio Deus desce para falar com Abraão. Então a revelação, ela é progressiva. Cada um, irmão, grava isso aqui no seu coração que eu vou falar para você. Cada um, desde o Novo ou do Antigo Testamento, tiveram uma medida de revelação acerca de Cristo ou acerca da sua chamada. Exemplo, Atos capítulo 1, verso 9. Os discípulos viram Jesus da terra às nuvens. Daniel capítulo 7, verso 13. Daniel já vai ver Cristo chegando nas nuvens, das nuvens às regiões celestiais. Ali em Isaías 63, quando Cristo está chegando próximo aos portões do céu, os anjos porteiros, Isaías 63, ele vai falar assim, ó, quem é esse que vem marchando com sua grande força? Quem é esse que vem com suas vestes todas salpicadas de sangue? Ali é Cristo. Ele mesmo vai falar assim, ó, eu sozinho pisei no lagar e ninguém foi achado comigo. Aí lá no Salmo 24, você já vai ver o salmista falando assim, levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, porque entrará o Rei da Glória. Já em Apocalipse capítulo 5, João já vai ver Cristo do lado de dentro da cidade. Então, aquilo que um não viu, o outro viu. Que a revelação ou a chamada, ela é progressiva. Atos capítulo 1, verso 9. Os discípulos viram Cristo da terra às nuvens. Daniel 7,13. Das nuvens às entradas celestiais. Isaías 63, Cristo já está chegando. Ali em Salmos 24, ele já está próximo às entradas celestiais do céu. E Apocalipse capítulo 5, João já vai ver ele do lado de dentro da cidade. Então teve uma medida de revelação para cada um. A medida de revelação, ela é progressiva. Ela é progressiva. Cada um que Deus chamou. Cada um que Deus chamou. Recebeu de Deus uma chamada, uma revelação ou uma visão. Grava isso aí. Uma chamada, uma visão ou uma revelação. Ou uma visão, uma revelação, uma chamada. Cada um deles. Mas cada um, Deus ele deu uma porção para cada um. Uma porção de revelação. Para cada um. E tem profeta na Bíblia que eles não mesmo sendo homem de Deus, eles não soubem o seu limite. Exemplo. A Bíblia diz que lá no 1 Reis, capítulo 18, se não me falha a memória, Elias vai desafiar os profetas de Baal e de Azera. 450 profetas de Baal e 400 de Azera. A Bíblia diz que o desafio era o Deus que ia responder para o fogo. Pronto. Esse é o desafio. Está no texto. Aí o que acontece? Primeiro foram os profetas de Baal e de Azera. Entre 9 até meio-dia, clamando, se martirizando, se machucando, não aconteceu nada. Primeira coisa que Elias faz, colocou as pedras em ordem. Para restaurar o altar. Colocou as pedras em ordem. 12 pedras representando as 12 tribos. Mas na época de Elias, as 12 tribos estavam divididas. 10 estavam lá no norte. E 2 lá no sul. Estava dividida. Mas Elias entendeu que para o fogo descer no altar, não pode ter divisão. Tem que ter união. Não adianta, irmão, você subir monte, fazer campanha, 12 dias de clamor para 12 meses de vida. Não adianta se o altar estiver quebrado. Primeiro conserta o altar, para depois clamar a Deus. Quando o altar estiver consertado, aí sim, pode orar, pode clamar, pode buscar a face dele que ele vai te honrar. Primeira coisa que Elias fez, consertou o altar, colocou a lenha em ordem, colocou o sacrifício,
jogou água, orou e Deus ouviu a sua oração. Pronto. O desafio era o Deus que ia responder por fogo, não foi? Era esse o desafio, Deus que ia responder por fogo. E Deus respondeu com fogo. Quem mandou Elias matar os profetas de Baal e de Azera? Deus não mandou. Ele matou 850 profetas. Em um só dia. Aí Deus fala para ele, Elias, agora foge. Porque mesmo sendo profeta, você tem que saber o seu limite. Não vai além daquilo que Deus te chamou. Se a tua chamada é até aqui, vai até aqui. Não vai adiante, senão você vai, desculpa a expressão, você vai quebrar sua cara. Você não vai em onda de amigos. Não vai em onda de promessas. Vem para cá, porque aqui, uma semana, um mês, se você estiver aqui, nós vai te consagrar. Não cai nessa. Espera o tempo de Deus na sua vida. Espera o tempo da chamada de Deus na sua vida. Não pega atalhos na sua chamada, no seu ministério. O que Deus tem na sua vida é coisa grande. Mas espera o tempo de Deus na sua vida. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Não faz que nem Elias. O desafio foi, o Deus quer responder por fogo. Pronto. Respondeu, mas quem foi que mandou ele matar os profetas? Ninguém. E agora ele tem que fugir de uma mulher. Enfrentou 850 profetas. E agora tem que fugir de uma mulher. Porque mesmo sendo profeta, você tem que saber o seu limite. A cada um que Deus chamou, Deus, Ele deu uma medida de visão, de revelação para cada um deles. Ezequiel capítulo 1, verso 18. Abra aí. Ezequiel capítulo 1, verso 18. E essas rodas eram tão altas que metiam medos, e as quatro tinham as suas cambas cheias de olhos ao redor. E andando os animais, andavam as rodas ao pé deles, e levando os seus animais da terra, levavam-se também as rodas. Porque aonde o Espírito queria ir, iam. Pois o Espírito os impelia, e as rodas se elevavam defronte deles, porque o Espírito da criatura vivente estava nas rodas. Os olhos das rodas, capítulo 1, versos 18, 19 e 20, os olhos, a roda dentro de roda cheia de olhos, os olhos vai falar dos atributos de Deus, né? Dos atributos de Deus. E quais são os atributos de Deus? Quais são os atributos de Deus? Os atributos de Deus são onipotência, onipresença, onisciência, onividência, presciência. Então esses são alguns, né, dos atributos de Deus. Onipotência, onipresença, onisciência, onividência e presciência. Onipotência tem todo o poder. Onipresença está em todo lugar. Onisciência, o Deus que conhece. Onividência, o Deus que vê. Presciência, o Deus que sabe. Onipotência tem todo o poder no céu e na terra. Onipresença está em todo lugar, ou em todo lugar está em Deus. Onisciência, o Deus que conhece o que você sente. Onividência, o Deus que vê o que você passa. Presciência, o Deus que sabe o que você precisa. Ele sabe de tudo. As rodas cheias de olhos, os olhos nas rodas, são uma das representações que são os atributos de Deus. Que os olhos de Deus estão em todos os lugares. Em todos os lugares. Além de representar os atributos de Deus, também é a representação do Espírito Santo dos seus atributos. Ezequiel capítulo 1, 20 a 21. Quando o Espírito desce, porque, não sei se você sabe, irmão, entre o Pai e o Filho e o Espírito Santo, eles fizeram um acordo. O próprio Espírito Santo, o próprio de Cristo, ele vai falar assim: se eu não for, ele não vem. Ele tinha que ir para o Espírito Santo vir. O Espírito eu creio pelos olhos da fé. Ele falava: se eu não for, se eu não descer, ele não vem. Quando Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo de fato desce, Atos capítulo 2, os olhos, a roda fica sem os olhos. Por quê? O que representa os olhos dentro dos atributos do Espírito Santo?
Os olhos representam, irmão, os dons e as visões e as revelações que nós temos. Porque na antiga aliança, no Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre. Hoje ele habita em nós. Se os olhos das rodas é representação também do Espírito Santo, então os olhos do Espírito, de fato, que representam os dons e as revelações, moram em nós. Dom de revelação, dom de visão, dom de interpretação de línguas, dom de maravilhas. Tudo isso está em nós. Basta você orar, jejuar, se consagrar e pedir a Deus e pedir ao amigo, o Paracaléu, o Paracreto, o Espírito Santo, o maravilhoso, o conselheiro. É Ele que vai te dar. Imagina só, irmão, comigo. Os profetas receberam o que receberam com o Espírito Santo sobre. Imagina que o Espírito Santo de Deus não pode fazer em nós, ou mostrar para nós. Nós podemos ver e receber o que os profetas não viu, nem recebeu. Porque o Espírito Santo mora em nós. Eu vou repetir isso aqui, irmão. Vou repetir isso aqui. Os profetas receberam o que receberam com o Espírito Santo sobre. Hoje o Espírito Santo mora em nós. Imagina o que o Espírito de Deus pode nos dar ou mostrar para nós. Nós podemos ver e receber o que os profetas não viu, nem recebeu. Por quê? Porque hoje o Espírito Santo habita. Ele mora em nós, irmão. Imagina só, os profetas, eles receberam o que receberam com o Espírito sobre. Por quê? O Espírito vinha, entrava, usava e se retirava. Hoje não é diferente. Ele habita, ele mora em nós. Que você possa valorizar a presença do amigo Espírito Santo na sua vida. Valoriza o Espírito Santo. Valoriza o amigo Espírito Santo. Porque eu e você só somos alguma coisa por causa do Espírito Santo. Quando o filho sobe, o Espírito desce, e é um acordo. Se eu não for, ele não vem. Aí, lá em cima, se eu não ir, ele não sobe. Ó, que coisa linda. É por isso que lá em Isaías capítulo 1, capítulo 6, vai dizer que no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e os serafins estavam acima deles. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu os seus pés, com 2 cobriu o seu rosto, e com 2 voava. E dizia: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Você vê que Isaías ele vê um trono só. Lá em Apocalipse, capítulo de número 1, se eu não me falo a memória, ou capítulo de número 2, o João ele vai ver apenas 2 tronos. Apocalipse capítulo 5, 2 tronos. Mas era para ter 3. Por que tem 2? Porque lá no céu tem o Pai, o Filho à direita. E era para ter 3. Onde é que está o trono do Espírito Santo? Está aqui. Eu e você somos o trono do Espírito Santo. Eu e você somos o trono do Espírito Santo. E a próxima aula que eu vou falar, eu vou falar sobre a trajetória do Espírito Santo. De Gênesis a Apocalipse. Amém? Compartilhe esse vídeo. Não fique só para você essas revelações que Deus colocou no nosso coração. Mas compartilha esse vídeo para mais pessoas. Para enriquecer o conhecimento dele, enriquecer o conhecimento dela. Amém? Que você possa ficar com esta palavra que Deus colocou no nosso coração. Tem muito mais, irmão, para nós falar. Tem muito mais para nós tratar acerca do profeta Ezequiel. Na medida que nós for gravando aqui, hoje eu gravei a 2ª parte, depois vai vir a 3ª, vai vir a 4ª parte. Amém? A próxima aula que eu vou colocar no canal vai ser sobre a trajetória do Espírito Santo, de Gênesis a Apocalipse.
Amém? E a próxima aula que eu vou falar, depois dessa trajetória do Espírito Santo de Gênesis e Apocalipse, aqui no livro de Ezequiel, eu vou falar sobre a nuvem, a revelação da nuvem. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida. Que você possa pegar esta aula, assistir, fazer as suas anotações. E eu tenho certeza que o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Aonde você, independente aonde você estiver assistindo essa aula, sabe de uma coisa? Não pare. Não pare. Pode vir luta, pode vir prova, pode vir pandemia, pode vir calor, pode vir o que for, pode vir cativeiro, pode vir o que for, não pare. Porque aquele que começou a boa obra na sua vida, ele é fiel para terminar. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Que Deus abençoe a sua vida. Tenha uma ótima noite. Em nome de Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade. Que Deus possa abençoar a vida de todos vocês de uma maneira tremenda e gloriosa. Deus abençoe.